Você quer saber alguma coisa específica? Você que tem um tema que você queira tratar? Como tem muita gente que não sabe, professor, eu queria que o senhor falasse assim, rapidinho, o que é o FAP e o que é o NETEP. Por cima, assim, para quem nunca ouviu falar. O FAP é a noiva, o NTEP é a sogra. As duas foram para a noite de núpcias. Imagina você fazer amor com a noiva, com a sogra ali te olhando. Imagina a situação. Então, o NTEP nada mais é que a sogra que teve que ser embalada junto com a noiva, né? Esse casório aí só aconteceu, o Instituto Jurídico da aferição de desempenho acidentário só aconteceu por conta da evidência epidemiológica que escapou do referencial da CAT como fonte primária. Então, o nexo técnico epidemiológico nada mais é que um estimador de risco que permitiu, à época, calcular os acidentes de trabalho independentemente da vontade da empresa. Então, nós temos a justiça social, com a inversão do 11 da prova, a partir de doenças estimadas pelo nexo técnico epidemiológico, justiça social, ao lado mesmo da justiça fiscal, uma vez que nós temos uma aferição de desempenho, prestigiando as boas empresas e metendo o cacete naquelas que adoecem e matam. Eu esqueci de falar de onde que o senhor é. O senhor é nascido em Alagoas? Terra do Frevo, Maracatu, Baião dos Cababesta, Pernambuco. Pernambuco. Por isso que veio essa criatividade, né, professor? É gordura de calango, minha irmãzinha. Gordura de calango. Tá ótimo. E então... Ficou claro aí, Helena? O FAP e o NTEP, um está no campo do direito tributário, o outro está no campo do direito previdenciário. O NTEP introduz uma justiça social ao inverter o 11 da prova, inaugurando no planeta esse instituto jurídico. É o único país no mundo que adotou a inversão do 11 da prova acidentário. Então, o professor Malcolm, né, escritor de livro, diretor do IEPREV, ele pediu o seguinte: pergunte para o professor Paulo como o senhor vê atualmente as aposentadorias especiais dos servidores públicos e dos regimes próprios. Não existe, né? Não existe. Então, nós temos uma previsão constitucional lá no parágrafo 4C, com base na emenda 103, de 12 de novembro de 2019. Meu amigo Malcolm, estamos aguardando uma lei complementar. Até que lei complementar saia, por força de mandados de injunção, foram vários, o STF emite uma súmula, a súmula 33, dizendo o seguinte: o que vale para o RGPS, até que lei complementar saia, vale para o RPPS. Certo. Então, o Brasil não fez a lei complementar. Olha que interessante, Helena e Malcolm. A emenda 20 de 1998 trouxe essa previsão constitucional, né, de uma lei complementar para regular a matéria. Isso em 98. Até hoje não saiu a lei complementar. Com base na inércia legislativa, os caras foram para a tribuna e colocaram adiante a reforma da Previdência por déficit, por dificuldade, e eles não assumiram que deveriam ter feito a lei complementar e não fizeram. Então, resumindo a ópera, por inércia legislativa, nunca se fez a lei complementar, e aí deu aso à reforma previdenciária, colocando um torniquete violento, viu, Helena? Um torniquete violento na aposentadoria das condições especiais de trabalho, criando obstáculos intransponíveis, como a proibição de conversão, mantendo o precário artigo 5758 da Lei 8.213, com um tal de PPP. Você já ouviu falar em PPP, Helena? Já! Para pegar a picareta, para proteger o patrão. Então, esse tal de PPP... precaríssimo, que está na mão do empregador, é o que chega na mão do segurado e com base nesses documentos se faz o requerimento. Imagina,
O LTCAT é um documento da empresa que dá base a esse PPP. Essas informações da empresa fazem prova contra si, uma lei que constitui fato gerador de obrigação tributária. É uma contribuição social, FACET, financiamento da aposentadoria, condições especiais do trabalho. O financiamento é a contrapartida da aposentadoria. Tudo isso está na mão da empresa. O que é que o STF fez? Por inércia do Poder Legislativo, vamos incorporar essa porcaria aí para o regime próprio. Então a gente importou tudo que não presta do regime geral. O regime geral tem essa bagunça aí da aposentadoria especial, por quê? Porque ninguém consegue a concessão de benefício na via administrativa, porque o INSS nega o benefício e nega porque as empresas fazem PPP, porcaria, LTCAT completamente desvinculado da realidade ambiental, porque a empresa não participa da lide, sequer chamada como litisconsorte necessário, passivo necessário, e a empresa está tranquila, né? Quem tem que se estressar é a advogada Helena, que tem que ir para a corte, tem que ir para o tribunal administrativo, tentar recuperar esse benefício que jamais será concedido na via administrativa. Não sei se eu conseguia responder o meu amigo Malco aí, mas, Malco, a situação não está boa. Não está boa porque a gente precisa fazer a lei complementar. Eu faço aqui um apelo ao Malco, que é professor e sabido que só, para a gente fazer uma minuta de lei complementar, Helena. Cadê os advogados? Cadê os intelectuais orgânicos? Por que a gente precisa ficar refém do artigo 5758, que é um dispositivo precário, transitório, completamente desconectado da realidade dos trabalhadores no Brasil? Entendi. Viajei muito, amiga? Tá caprichado. Viajei muito? Não, nunca. Tá disposta a fazer a lei complementar? Vamos fazer a lei complementar? Eu, você, o Malcolm, mais esse povo que tá aqui na live com a gente? Vamos fazer. Não, pessoal, é sério, assim, a gente que fica discutindo a situação do Brasil, a gente precisa colocar propostas. Então não faz sentido a gente continuar sem uma lei complementar, norma geral, norma de natureza geral, que o regime é concorrencial, o regime é concorrente, desculpa, e no campo das competências concorrentes, constitucionais, cabe à União regrar a regra geral. E aos municípios, aos estados, a regra específica do regime próprio. Mas para isso tem que ter uma lei complementar, Mal. E essa lei complementar tem que ser a mesma para o servidor público e para o segurado do RGPS. A questão é, por que a gente não faz a lei complementar? Hein, Helena? Aí eu te pergunto, por que a gente não faz a lei complementar? Nós estávamos conversando numa reunião outro dia, lá no ABA, Associação Brasileira dos Advogados, né? E o Thiago Kidrick, que é o presidente nacional, ele estava comentando isso, né? Que nós temos a obrigação, né, de fazer uma atuação mais profícua, né, nessa área parlamentar. É muito interessante. Assim, essa coisa da escola, a gente vai para a escola para aprender o exercício resolvido, o professor vai trazer uma solução para a gente. O advogado, essencialmente, ele é fazedor de norma. Concordo. Para além de entender a regra, para além de entender o alcance e o significado da regra, ele precisa e deve à sociedade trazer os princípios e, a partir dos princípios, formular regras, desfazer regras e aplicar e colocar novas regras, né? Então esse negócio da aposentadoria especial ficou um sangue pisado, Helena, exatamente por conta da inércia de nós, trabalhadores aqui da área do direito, que a gente ficou esperando o governo fazer. Esperando o deputado fazer, e tem essa porcaria que está aí hoje, assim, essa bagunça que está aí hoje, com 87% da concessão do reconhecimento de aposentadoria por condições especiais de trabalho é judicial. É verdade. Olha que retrabalho gigante. Isso não é dado Paulo Rogério, não, tá? Isso é dado de relatório TCU. Custo de judicialização do Estado brasileiro. Tem razão.
Até na reunião eles estavam falando sobre a aposentadoria especial, né? De como ficou, o absurdo que ficou, né? Então, mas vamos fazer sim, vamos arregaçar as mangas e trabalhar mais, né? Porque quem trabalha, trabalha mais. Quem não trabalha nada, não é, professor? Mas vamos pensar. Tô sendo muito cético, minha amiga. Tô sendo muito triste, muito deprimente. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que expressar, né? Ter um desabafo, né? E não só um desabafo, mas também pensar em soluções, em alterações e mudanças, né? Nós somos os agentes hoje, né? Outro dia eu escutei, não sei qual professor falando, mas a nossa geração que tem que fazer alguma coisa para as próximas, né? Não é mesmo? Eu sei que o senhor é um cientista maravilhoso. Eu sei que o senhor é um cientista. Cientista ou não? Cientista eu não sei, mas enxerido eu sou. Metida besta eu sou. Então estamos juntos. Bom, o Ricardo Ribeiro Fernandes, ele é engenheiro de segurança. Ele perguntou o seguinte: questão de dúvidas dos profissionais da saúde e segurança do trabalho. Por que determinado agente, seja ele físico, químico, biológico, não gera benefício trabalhista, mas sim previdenciário? Qual a maneira de provar isso? Seria pelo LTCAT? A outra é: o empregado afastado por auxílio-doença comum tem alta e não volta a trabalhar e diz que vai recorrer ao judiciário. O que fazer com essa situação? Então, o primeiro caso aí diz respeito à antinomia, né? Ou aparente conflito entre normas, né? Você tem a norma trabalhista e tem a norma previdenciária. Então, como os direitos são autônomos, colega, você falou o nome dele, eu esqueci agora. Ricardo. Qual o nome dele? Ricardo. Ricardo, perdão, Ricardo. Como os direitos são autônomos, é uma questão de política pública, né? Você fazer a harmonização dos sistemas normativos de forma a não ter duplo comando, né? Então você tem o mesmo fato social, que é expor alguém a risco, e esse fato social ativa duplamente normas distintas. Então, em 2003, foi feito um esforço lá, eu digo isso porque eu participei do grupo, de harmonização, ou seja, quanto mais próximo for o leque de cobertura previdenciário do leque de cobertura trabalhista, melhor para todo mundo, melhor para a empresa, melhor para o Estado, melhor para o INSS, melhor para o segurado. Mas na prática hoje, amigo Ricardo, nós temos dois comandos. Então é possível que o ruído seja especial, com base na Fundacentro e na INHO 01, cujo limite de tolerância é 85, nível de exposição normalizado DBA, e não haja o adicional de insalubridade. Por quê? Porque o adicional de insalubridade segue um outro comando. É outro limite de tolerância e é outra metodologia e procedimento. Percebeu? Agora, na grande maioria dos casos, Ricardo, as normas elas convergem, tá? O que é especial é insalubre. A pergunta dele é: o que fazer para distinguir um do outro? O LTCAT é documento exclusivo previdenciário. O laudo de insalubridade é documento para fins trabalhistas. Então, se você tem uma encomenda, né, do seu segurado aí, do seu trabalhador, enfim, tem uma encomenda para fins previdenciários, o documento é o LTCAT, podendo ser substituído pelo PPRA e agora pelo PGR. Okay? Esse documento vai dar base ao PPP, que a Helena brincou aí, chamou de para pegar picareta, ou paupérrimo patrimônio previdenciário, ou pomposo patrimônio previdenciário, ou para pegar o patrão, enfim. Esse documento, o tal do PPP, é o documento único que é entregue ao trabalhador. Nada mais é exigível, apenas o PPP. Então, para sair dessa sinuca de bico aí, Ricardo, você vai ter que operar nos dois ramos do direito. Usando a instrumentação do LTCAT para fins previdenciários, combinado com o PPP, e usando a documentação trabalhista para fins do adicional. Qual foi a outra pergunta, Helena? Ele perguntou: o empregado afastado por auxílio-doença comum tem alta e não volta a trabalhar, e diz que vai recorrer ao judiciário. O que fazer nessa situação?
Não, ele pode recorrer 1000 vezes, assim, não existe limbo previdenciário, pessoal. Isso é conversa mole para boi e vacas dormirem. Inventaram isso para ganhar dinheiro, para ter uma tese aí para as empresas. Não existe essa coisa de limbo previdenciário. Porque o limbo pressupõe uma zona cinzenta entre o preto e o branco. Se o contrato está suspenso por força de um benefício previdenciário, e o benefício previdenciário cessa, se restabelece o contrato de trabalho. Então tem que pagar salário. A empresa, neste caso, tem que pagar salário. O trabalhador vai fazer uso da justiça, mas é algo personalíssimo. Ele faz se quiser. Isso não tem nada a ver com a empresa. A empresa tem que pagar salário. Quando? Quando cessar o benefício. Ah, mas eu discordo da decisão do INSS. Então você, empresa, entre na justiça contra o INSS. Mas o salário tem que ser pago a partir da data da cessação do benefício, DCB. E o que é limbo previdenciário? É um salinteirado gasoso, é algo que inventaram, é um inseto aquático aí, é um elefante branco, é um troço aí que deram o nome de limbo previdenciário. Ou são pessoas mal, né, intencionadas, pessoas ignorantes, ou pessoas que não atentaram para a leitura correta do direito, né? O direito previdenciário está dizendo contrato suspenso. O direito trabalhista fala cessado o contrato suspenso, restabeleces o contrato. Estou sendo muito agressivo, Helena? Não, é que às vezes a coisa não funciona como a gente quer, né? A máquina às vezes não roda direitinho, não é mesmo, professor? Não, Linda, a questão é a teoria, eu estou falando a teoria. Por que se inventou o tal do limbo previdenciário se a lei é clara? A lei é clara, ó, cessou o benefício, restabelece o contrato. Existe limbo? Não. Não existe limbo. O limbo existe quando há um diagnóstico ou uma certeza e uma liquidez em aberto. Neste caso, há certeza e liquidez. Tem direito ao salário? Tem. Contrato estativo? Sim. Qual o valor do salário? Aquele que está contratado. O que isso tem a ver com incerteza aí? Não tem nada a ver com certeza, não há limbo. Então, o que me deixa aqui assim, essa necessidade de invenção de institutos jurídicos completamente estapafúrdios, esdrúxulos, numa situação em que a lei já definiu a situação concreta. Não há limbo porque não há dúvidas. O contrato está ativo. Empresa discorda do INSS, ela que entra com ação contra o INSS. O trabalhador é outra coisa, ele entra com ação quando ele quiser, do jeito que ele quiser, entra na ajuda de recurso no INSS, enfim, mas o contrato dele está ativo. É que às vezes o sujeito está doente, né? O médico dele fala que ele está doente, ele tem um atestado que ele está doente, leva lá no INSS, o INSS não aceita, né? E a empresa fala, você não vai voltar para mim enquanto o médico do INSS não te, né, declarar que você está doente. Então, amiga, então é isso. Então é isso, a empresa não recepciona o trabalhador de volta, mas paga o salário. Entendi. O contrato está ativo. Entendeu a diferença? Meu amigo, olha, você não vai entrar aqui, você está lascado, você está doente, você está com atestado, babá. Esse INSS é doido, é maluco, deram que você tá bom, isso é uma maluquice, babá. Pague salário. Entendi. Não tem limbo, Helena. Isso é pilantragem. Isso é artifício para não reconhecer um contrato ativo. A empresa não quer receber o trabalhador por qualquer motivo? Ok, não receba, mas pague o salário. Entendi. Isso não dá direito à empresa deixar de pagar salário porque o contrato está ativo. Qual é a dúvida? Entendi. O contrato está suspenso, o Gui Hadz, você perguntou, e quando ele está afastado, com CAT aberta, mas o benefício está em análise desde o 4 de 21. O benefício não foi concedido, o contrato não está suspenso. O contrato está ativo. Ah, entendi. Então, GADS, né? HADS, né? O marco temporal é data de início do benefício, DIB, data de cessação de benefício.
dentro dessa janela, tecnicamente, nós temos suspensão do contrato de trabalho. Antes disso e depois disso, contrato ativo. Michele Diniz, a nossa amiga advogada, ela fala o seguinte, ó, em relação ao Covid, os profissionais da linha de frente, o que você acha sobre uma nova legislação para que se faça esse enquadramento, pontinho, pontinho, aí não aparece para mim aqui. Nem para mim. Não precisa, Michele, não precisa de nova legislação, porque nós já temos o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.213, que alcança as situações não listadas. Doenças não listadas que guardam relação com as condições especiais de trabalho impostas pelo empregador. Então, o empregador que determina o deslocamento, Helena, do trabalhador, determina a quebra do distanciamento social, determina que ele não cumpra um isolamento, um distanciamento social, ele faz uso de uma condição especial. Essa condição especial é o gatilho para ativar o direito acidentário, mesmo numa doença não listada. Então, amiga Michele, eu entendo que o trabalhador em home office não ativa esse dispositivo, por quê? Porque não há condição especial. Ele está em home office e ele convive com o risco basal para todos aqueles que estão em casa, em home office. Agora, na hora que o trabalhador é obrigado a sair de casa para vir para a minha portaria do meu prédio, porque meu prédio só mora o Henriquinho aqui, e o povo quer porque quer que tenha um porteiro lá embaixo, esse porteiro está na linha de frente. Então, não confundir trabalhador da saúde com linha de frente, tá, pessoal? Linha de frente é aquele que é obrigado a pegar buzu, é aquele que é obrigado a pegar metrô, é obrigado a sair de casa, isso é linha de frente. Tá? Então, Covid, duas situações. Excesso de risco produzido por uma condição especial, essa condição especial determinada pelo poder de mando, pelo poder disciplinar do patrão, ativa o parágrafo 2º do artigo 20, portanto, considera-se doença do trabalho, ainda que não listado. Salvo home office, porque não ativa esse dispositivo de condição especial. Professor, a Bruna Ortiz, o senhor conhece bem, ela é conselheira, né, do CRPS, ela é coordenadora do IEPREV de Santa Catarina. Ela mandou um questionamento. Pedir para o professor discorrer sobre a aplicação do nexo técnico nos benefícios por incapacidade, quando decorrente de Covid-19. Como pode restar caracterizado o nexo? Esse nexo técnico é excepcional, colega Bruna Ortiz. Então, a tipologia acidentária brasileira trouxe 7 tipos de nexos. O nexo técnico epidemiológico previdenciário não é alcançado pela Covid. Por quê? Porque a Covid está acontecendo, está no gerúndio. E o NTEP ele foi produzido a partir de uma série histórica, pretérita. Então, obviamente, não tem NTEP para um dado que sequer existia em 2016, 2017. O NTEP ele captura a casuística previdenciária no período pretérito à Covid. Então, Covid nada a ver com o NTEP neste momento. Daqui a 5, 6, 7 anos, a carga de dados vai sensibilizar ou não o aparelho metodológico do NTEP. Ok, Helena? Agora, Covid não tem NTEP, não está encaixado nessa tipologia acidentária, nessa espécie, mas se encaixa na outra espécie, que é o nexo técnico excepcional. E por que excepcional? Excepcionalmente, não constando em listas, anexo 2 do Regulamento da Previdência, por comando da Lei 8.213, o Poder Legislativo transfere competência para o Poder Executivo, o Poder Executivo edita as listas, a lista está no anexo 2, pessoal. Lista apócrifa, lista A, B e lista C. Nexo técnico excepcional, não constando das listas, ainda assim guarda a relação por condições especiais do trabalho. Neste caso, acidente de trabalho, Covid, nexo técnico excepcional. O senhor falou apócrifa? O anexo 2, ele tem 4 listas. A lista apócrifa, o legislador não deu nome, ficou lá uma tabela solta lá,
sem cabeçalho, sem nada. Então a lista apócrifa, tem a lista A, a lista B e a lista C. Aí ela escreveu lista A, B e C. Na primeira lista é apócrifa, né? Então, assim, o nosso profissional do direito aí, quiser ganhar dinheiro, comece a trabalhar com o anexo 2 do Regulamento da Previdência. Ele é fácil de interpretar, é fácil de aplicar, e ele tem a presunção que independe do nexo de causalidade. Então, essa presunção de causalidade é o que o legislador brasileiro chamou de nexo técnico. Então, nós temos nexo técnico por doença profissional, nexo técnico por doença do trabalho, cuja causalidade é presumida. Então, se tem uma tendinite e trabalha com esforço repetitivo, tem nexo técnico por doença do trabalho, mas não é causal. Percebeu a diferença? Tem nexo técnico, mas não é causal. Por quê? Porque a tutela jurídica, o bem jurídico tutelado pelo Estado brasileiro, é o agravo, que deve guardar tecnicamente um nexo com o trabalhar. Então, o médico perito do INSS não estabelece o nexo causal. Ele estabelece o nexo técnico entre trabalhar e se incapacitar. E essa presunção está dada na lista apócrifa, na lista A, B, C. Certo. Tem um questionamento que entrou agora, professor, é da Márcia Cordeiro. Ela diz assim, complementando, o ex-servidor apresentou o CTC... Onde consta insalubridade, mas não foi computada. Então, eu estou imaginando, Márcia, que o teu questionamento aí é referente à contagem de tempo especial na condição de insalubre para o servidor público, né, protegido pelo RPPS. Aí é briga na justiça, amiga. Assim, tanto é que saiu o mandado de junção e o STF falou para os estados e para a própria União, né, e os municípios que têm regime próprio, falou para copiar, colar a regra do RGPS. Então, é possível, e está cristalino isso para mim, é possível que você instrua a sua petição com essa narrativa, né? A ausência de legislação, não há lei complementar, mandado de junção, súmula STF 33. A súmula manda aplicar o artigo 5758. O artigo 5758 trata de conversão, laudo técnico, PPP, 15, 20, 25 anos. Remete para a lista, anexo 4 do Regulamento da Previdência, com a lista dos fatores de riscos. Então, você reúne essas informações, Márcia, e instrui a peça processual, administrativa ou judicial, pedindo a contagem desse tempo, porque a prova você tem que é a insalubridade. Agora, professor, o senhor, eu queria que o senhor discorresse alguns aspectos que o senhor acha interessante nos últimos tempos que o senhor tem se deparado. Assim, tem tanta coisa para a gente tratar aqui de forma geral, né? Mas o que chama atenção é a necessidade da nossa geração estabelecer um marco normativo que responda à revolução que foi a Constituição de 88. A Constituição de 88 fez a revolução e a nossa geração não a implementou. Então, por exemplo, não tem lei adicional de insalubridade no Brasil. Recepcionamos a lei da ordem jurídica anterior, que é a lei anterior à Constituição da República, que é a lei de insalubridade, desce 10, 20, 40% do salário mínimo. Ela não foi recepcionada, do ponto de vista principiológico, pela Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe princípios que chocam diretamente com a lei que foi recepcionada e, infelizmente, está sendo perpetuada, né, por essa reforma trabalhista. Então, assim, a gente teria que fazer uma tomada de posição, né, dar concretude aos princípios constitucionais introduzidos na Carta de 88. Por exemplo, uma lei complementar para a rotação de mão de obra. Está lá, já tem a previsão constitucional, está aguardando a lei complementar. A lei complementar para a aposentadoria especial, cadê? A lei complementar para a penosidade, a gente não sabe o que é penosidade, pessoal. Nesse caso não é nem lei complementar, né? É uma lei simples, né? Então, cadê a lei para insalubridade, periculosidade e penosidade?
Então, se a gente atacasse esses fluxos aí, Helena, a gente já produziria um efeito asséptico no ambiente de trabalho, que o bom empregador ia se aproveitar disso. Porque hoje o bom empregador e o mau empregador são nivelados por baixo. A partir de referenciais trabalhistas ultrapassados, que vieram com a Constituição de 67, né? Lembrando, Helena, que o capítulo 5 da CLT é de 77, antes de 88. Portanto, nós temos uma reforma trabalhista baseada na manutenção do capítulo 5 da CLT. Olha que interessante. Capítulo 5 da CLT, sob a égide da Constituição ditatorial de 67. E nós estamos em 2021 operando o direito a partir desse bypass da Constituição da República de 88. Viajei muito, minha amiga? Não, senhor. Consegui me explicar? Sim. Professor, tem uma pergunta aqui da Cida Goulart, 28. O benzeno no trabalho do frentista é acidente de trabalho. Quando adoece... Você consegue ler? Eu não sei por que não aparece. Não, pois é, por que o... Por que não fica cortado aqui, Cida? Mas o benzeno é um cancerígeno, ele dispara direito previdenciário no tocante ao A7, Aposentadoria de Condições Especiais de Trabalho, repercute no tributo, FA7, Financiamento da Aposentadoria de Condições Especiais de Trabalho, e tem previsão lá na NR15, anexo 13A, que trata especificamente do benzeno. Por ser qualitativo carcinogênico, assim, o simples reconhecimento do fator de risco, perceba, Cida, cuidado, não é a simples presença, é o reconhecimento do fator de risco, é a presença do fator de risco. Então, aqui onde eu estou agora, tem bactérias, bacilos, fungos, tem todo tipo de micro-organismo aqui onde eu estou agora. Perceba, aqui tem a presença do micro-organismo, mas não tem um fator de risco biológico. Percebeu? Assim como aqui tem benzeno agora, eu estou respirando benzeno, em frações nanométricas, mas tem benzeno na minha respiração aqui, porque ele existe na atmosfera, principalmente nas cidades, né, nos centros urbanos, mas isso não constitui um fator de risco. Diferentemente no frentista, no posto de abastecimento, em que há o fator de risco reconhecido num programa de gestão do próprio posto. Então, uma vez reconhecido o fator de risco, benzeno, fator de risco, não a presença do benzeno, mas um fator de risco benzeno, uma vez reconhecido, ele ativa a norma trabalhista e ativa a norma previdenciária. E sim, é acidente de trabalho, porque esse afastamento leucopênico, ou por leucemia, redução de glóbulos brancos, leucopenia, penia, redução, leucoglóbulos brancos, redução de glóbulos brancos, ou leucemia, proliferação desencadeada de forma não controlada, que é o câncer. Essa leucemia proveniente do benzeno, por ser carcinogênico, ele está enquadrado na lista de doenças do trabalho. Acho que se de repente o frentista fica doente, né, com uma doença que tem nexo, né, com o benzeno, eu acho que a pergunta é essa, né, se caracteriza como acidente de trabalho, né? Isso, então nós temos afastamento, esse afastamento é superior a 15 dias, o diagnóstico é uma leucopenia, uma leucemia, e está no rol das doenças do trabalho. Mesmo não estando no rol, pelo parágrafo 2º do artigo 20, entra como acidente de trabalho por conta das condições especiais. É acidente de trabalho, sim. Ela falou que adoece com câncer. Acho que esse cliente dela adoeceu com câncer. Aí sem dúvida. Aí sem dúvida. Aí cabe o acidente de trabalho para responsabilização objetiva perante a autarquia, e cabe danos materiais e danos morais. Então, é possível que o nosso advogado aí abra um leque de ações em função do foro, né? Então, na justiça trabalhista, ele vai discutir a reparação. Na justiça previdenciária, na vara federal, ele vai discutir se há ou não um benefício
acidentário ou previdenciário ali, se tem ou não um benefício, tá? E o acidente do trabalho vai ser na vara comum, na justiça comum. Então, acidente do trabalho é discutido no juízo comum. Benefício previdenciário, na justiça especializada federal. Eu não tinha pensado nisso, sobre o dano moral, ela ingressar com o dano moral, assim, depois, né, de caracterizado e tal. Foi muito boa a ideia, professor. São três abordagens, colega. Justiça comum federal, eu falei especializada, eu errei. É justiça federal comum, muitas vezes a JEF, né, Juizado Especial Federal, no tocante à concessão de benefício. No tocante ao rótulo acidentário, é na vara estadual. No tocante à reparação, indenização, responsabilização objetiva, amiga Cida Goulart, entra com restauração objetiva, parágrafo único do 927, Código Civil. Há um excesso de risco, o risco intrínseco, o risco é exagerado da forma que se organiza o trabalho. E neste caso do câncer, está consagrada aí para mim a responsabilização objetiva para fins de reparação. Professora, a Vicky tinha perguntado antes, né, sobre o caso, se o senhor acha que dá para enquadrar o engenheiro, não é eletricista, tem engenheiro eletricista, civil, engenheiro mecânico, né, como aposentadoria especial. Se o senhor acha que dá para enquadrar ele. Então, pessoal, isso aí vigorou no Brasil até a 9.032 de 1995 e se esticou até 97 por conta do decreto regulamentar, que só veio regulamentar em 97, né? Então, até 97 é por profissão. E aí você pode fazer ali um esforço cognitivo, né, para associar o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, engenheiro de minas, né, o geólogo, trazê-los para o mesmo homogêneo grupo de risco, né? Eu pensei que você ia falar balai. Mas assim, na letra do decreto, na época do decreto 83080, engenheiro de minas, engenheiro civil, tem lá, né? Engenheiro mecânico não consta, mas aí é uma questão da habilidade aí do nosso advogado em fazer essa narrativa, né? Eu acho que consegue sim, se, né, fizer por analogia, mas... Professor... trazendo outros elementos, né, amiga? Então, eu sou engenheiro mecânico, mas trabalho numa prancheta fazendo desenho mecânico, fazendo projetos, fazendo dimensionamento, muito comum na engenharia mecânica, trabalho de engenheiros de bancada, né? Engenheiros de projeto, engenheiros de dimensionamento, né? De cálculo, né? E eu nunca fui numa obra, nunca fui na fábrica, não tem menor. Então, assim, há engenheiros e engenheiros, né? Sim. Por outro lado, tem engenheiro mecânico que trabalha em reforma, que está lá dentro dos vasos de pressão, fazendo inspeção de equipamento, trabalho confinado, babá. Mesma coisa, o engenheiro civil. Então, se o nosso advogado trouxer esse paralelo, senhor juiz, o engenheiro civil está aqui na lista, mas há situações em que o cara fica só no escritório, no ar-condicionado e cafezinho. Analogamente, tem situações em que o engenheiro civil, ele vai para o tubulão, ele vai lá para a poeira, ele vai lá para a área classificada, né? Então, é possível fazer esses paralelos e explicar a norma para o juiz, né? Então, assim pessoal, a nossa intenção aqui, Helena, é fazer esse espalhamento de brasa aí, e aí vocês pegam a sardinha de vocês aí, que tem um bifezinho aí, coloca tal, mas a intenção é espalhar a brasa, vocês colocam aí o que vocês quiserem para assar, né? Mas o assunto é muito aberto, ele é muito amplo, porque ele é transversal, constitucional, atinge aí direito previdenciário, sanitário, direito ambiental, de forma residual o direito trabalhista, e aí fica o desafio, né? Os profissionais da área do direito, eles fazerem aí um upgrade aí, acordar para Jesus e lembrar que a Constituição de 88 tem coisas além do direito trabalhista. E que saúde do trabalhador não diz respeito à norma regulamentadora. Saúde do trabalhador não diz respeito ao direito trabalhista. Saúde do trabalhador diz respeito a direito sanitário, direito ambiental,
direito previdenciário, direito tributário. Então, uma estratégia bastante profícua é o nosso advogado ir para a vara trabalhista, o foro trabalhista decorre da relação de trabalho, todavia a epistemologia, o raciocínio, a estrutura conceitual é do direito sanitário, é do direito previdenciário e do direito ambiental. Olha que interessante, o juiz vai ficar maravilhado, porque vai chegar uma peça para ele, uma petição, que não fala em NR, não fala em CLT. Fala em direito sanitário, direito previdenciário, direito ambiental. Né? Então, olha que interessante. Essa perspectiva é uma perspectiva bastante alvissareira, né? Porque você vai trazer elementos que são constitucionais e que são estranhos à vara trabalhista. Porque na vara trabalhista o cara está acostumado com o quê? Com verba, com rescisão, com hora extra, aquelas coisas aradas todas lá do direito trabalhista. Aí você chega falando em direito ambiental, responsabilização objetiva, dano material, responsabilização coletiva, indenização coletiva, minha amiga. Outra. Por crimes ambientais. Por crimes ambientais. Você está falando de crime de poluição, está falando de degradação no meio ambiente. Então, o ambiente que tem ruído, o ambiente que tem insalubridade é um ambiente degradado, é um ambiente poluído. E você ataca esse fenômeno, esse fato social, a partir do direito ambiental, do direito sanitário e do direito previdenciário. Ah, mas o que é que você está fazendo na vara trabalhista? Eu puxei o foro aqui pela relação de trabalho. Então, só vai interessar a palavra trabalhista para puxar o foro. O resto é tudo sanitário, previdenciário, ambiental. Estou sendo muito sonhador aqui, minha amiga? Não, o senhor é super pé no chão. Deixa eu ver. E o que conselho, professor, o senhor quer dar para o jovem advogado que está começando a aprender a nossa área? Que conselho que o senhor dá? E agora? Vai estudar! Cara, isso é tão assim, tão denso, né? Isso é algo tão filosófico, né? Tão profundo. Não sei se eu consigo responder. Sinceramente, sendo muito honesto, eu vou falar a vida. Que esses dias tem muitos advogados que têm falado comigo que tá meio desanimado, sabe? Com tantas normas, tanta coisa acontecendo, né? E eu falo assim, só tem uma saída, é estudar, não é, professor? Então, mas aí o estudar, o estudar, a gente tem que meio que colocar uma tinta mais escura na palavra estudar. Porque aquele estudar para gerar uma capacidade crítica, para inclusive desfazer o que estudou. Né? Muitas vezes a gente tem que estudar para desconstruir o que a gente aprendeu, né? Porque está tão enviesado, o processo educacional está tão enviesado que você sai do curso de direito pensando que direito previdenciário é o mesmo do direito trabalhista. Por exemplo. Né? E assim, então essa capacidade crítica no estudar é algo que me encanta, entendeu? Você estuda para criticar o que está estudando. E aí você introduz uma variável nova aí, que é a variável esperança, né? Porque se eu estou estudando e estou criticando aquilo que eu estou estudando, é sinal que eu estou num patamar de transformação. É a dialética, né? É reflexão. Agora, como é que a gente faz isso? Eu não sei. O nosso amigo que está saindo da escola aí, está começando agora a escola, precisa ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro tem que entrar na mermice desse estudo decoreba aí, tem que saber qual é o artigo, qual é o embargo de declaração, como é que é uma interlocutória, como é que é uma monitória, enfim, tem uma decoreba aí que você tem que entrar, não tem jeito. Mas sempre com essa coisa do, eu vou entrar na decoreba, mas eu vou ficar com a antena aqui ligada para situações que eu vou criar, que eu vou me antecipar e, quem sabe, transformar o Brasil, né? Com certeza. Eu vou falar para o professor Vladimir Novaes Martins que o senhor é brilhante mesmo. Que ele tinha falado para mim, mas agora eu tive certeza mesmo.
Elogio de amigo tem que dar um desconto grande, viu, minha irmã?